Salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, onde nos dedicamos a esta bela e especial obra chamada Livro dos Espíritos. Obra que modificou a nossa maneira de ver as coisas e que vem nos modificando até os dias atuais. Cada leitura, cada releitura, novos aprendizados, novas visões. E hoje, aqui nós temos a possibilidade, junto com o Tiago, com o Fábio, com o Lucas e comigo, de estarmos firmes e fortes no conceito de trazer uma visão nossa, né, sobre o nosso amadurecimento. Não é uma resposta final, longe disso, nem temos essa pretensão. Mas diante do assunto trabalhado, diante das nossas vivências e dos nossos estudos, a gente consegue trazer uma pitadinha daquilo que a gente vem pensando e tentando com isso te ajudar, mas acima de tudo nos ajudar, porque não podemos esquecer o que os bons espíritos nos dizem sempre: aquilo que sai de nós primeiramente para nós. Então, venham e acompanhem esta série. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volte ali atrás. Tem mais alguns minutinhos ali de áudio, de vídeo para trás, que vale a pena começar da primeira e chegarmos a mais de 1000 questões juntos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Então vamos lá, com a questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Kardec perguntando sobre a ponderabilidade da matéria, ele perguntando se ela é palpável para nós, se ela é observável, se a gente consegue ter contato com essa matéria. E ele diz que aquela que a gente entende, aquela que a gente consegue estudar atualmente, sim, ela é ponderável, ela é palpável para nós, mas ainda existe outra matéria, outros níveis de matéria que a gente ainda não consegue compreender. E ele vai ainda além. Essa outra matéria que a gente não consegue perceber, ela ainda assim tem semelhança com a matéria que a gente está aqui agora. Mas ela ainda está em uma forma diferente, em um estado diferente com o que a gente conhece, e faz com que a gente não consiga percebê-la. Mas é sim o mesmo tipo de matéria, talvez seja a mesma, só que em outro estado de excitação. Ainda não sabemos dizer, mas talvez tenha o mesmo princípio. Partindo do... Opa, o Judelei ia falar, hein? Não, é só complementar o Lucas, cara. Partindo de que tudo é energia e matéria é energia condensada, nós temos diversos níveis de condensação de matéria, né? Então, no universo palpável que a gente gravita hoje, inclusive ele fala até da gravidade, né, que é uma propriedade relativa, fora da esfera de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então isso fica relativo fora do mundo, mas a matéria ela continua existindo, só em outro estado, porque, de novo, matéria é energia condensada. Conforme a gente vai avançando nos estudos e compreendendo melhor, mesmo de forma muito ínfima, na verdade de forma extremamente ínfima, né? Como são os níveis mais altos de consciência, você vê que eles vão ficando cada vez mais sutis no nível material, né? Então a gente sai daqui do corpo físico, vai para a primeira etapa aqui do plano astral, a gente viu lá no filme Nosso Lar, ainda tem um corpo físico, entre aspas, né, feito de matéria ali condensada, depois a gente vai evoluindo, tem um corpo mental, enfim, os 7 estados dos corpos, né, búdico, e chega até nenhum que é somente energia, e só Deus sabe o que tem para lá depois, né, se é que ainda tem alguma coisa, mas era só para complementar isso. Pois é, cada nível desse, né, partindo do corpo físico,
em direção aí aos corpos muito mais sutis até chegar no corpo primordial, vamos dizer assim, que seria o nosso espírito, né? Então, cada nível desse vai ter um estado de vibração diferente e nós vamos só conseguir acessá-lo se a gente estiver, né, num nível de vibração semelhante, né? Aquela história da afinidade e sintonia, né, que a gente sempre fala aí nas lives e vídeos. Então, a gente consegue esses acessos quando a gente tem esse padrão parecido, né, de vibração. Era só para complementar, porque na verdade depois ele vai transcorrer aquilo que a gente está falando aí, ele vai transcorrer nas questões seguintes aqui, né? Então acho que a gente pode seguir a leitura aí, mas Jorge, se tu quiser também comentar alguma coisa, meu irmão, à vontade. É muito delicado para a gente, né, compreender que não tem em cima, que não tem embaixo, né, que não tem nada. É difícil compreender isso. A gente lê e a gente diz, sim, se falaram, é isso. Mas em qualquer lugar que nós estivermos, na nossa condição, né, de espíritos em evolução, a gente vai olhar para os pés e vai saber que é para baixo, vai olhar para a cabeça e vai saber que é para cima. Porque existe um padrão, né? A gente está padronizado que aquilo que está sobre nossos pés, né, é embaixo. Aquilo que está sobre nossa cabeça é em cima. Idem para a direita e a esquerda. Então, esse argumento, para nós, ainda é delicado. Porque, claro, na gravidade, a gente vai ficar orbitando. Em forma, às vezes, circular, às vezes para frente, ou seja, vai andar. Então, mas na nossa visão sempre vai ter aquilo que antes era embaixo, daqui a pouco vai passar assim em cima, porque a gente vai ficar girando. Mas a noção de em cima e embaixo, para nós, ela é muito presente exatamente por esses dois pontos primordiais. Mas quando eu olho assim e fico pensando na assombração que a gente vê, muitas pessoas que andam nas cidades do interior, em algum lugar, e vê fantasma, vê assombração. Aquilo ali é matéria. E é uma matéria que não é todo mundo que vê. Mas não é uma matéria para clarividentes ver, porque muitas pessoas veem pelo estado de materialização do corpo espiritual, né? E não por serem médicos, mas é uma matéria que a gente não conhece. E aí, se nós pegarmos hoje, analisarmos quais são os principais elementos que existem na matéria, a gente vai ficar nos 4 elementos da natureza. A gente vai ver que em nós tudo possui os 4 elementos. Mas no plano espiritual, que elemento é esse? Já que a água, já que o ar, já que o fogo não tem ação direta no espírito. Porque cada um dos corpos espirituais tem uma forma diferente. E assim se dá, veja, por exemplo, o nosso sistema solar. Tem os planetas sólidos e os planetas gasosos. Os nossos corpos espirituais são exatamente assim. Do sólido ao, aspas, gasoso, né? Mas bem, eu sei que nesse ponto eu estou viajando demais. Mas é que esse item que nós estamos estudando no capítulo 1, que é propriedades da matéria, ele é muito delicado. Para a minha cabeça é muito delicado. Porque eu sei o que é a matéria. Agora, as propriedades dela, para mim, é muito difícil enxergar. Mas era só isso. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Aqui é interessante porque eles estão tratando de modelo atômico. Lá na época de Kardec, acreditava que o átomo era como se fosse uma bola de sinuca. Era uma bola simples, e aí cada elemento químico tinha uma bola diferente, de uma cor, um formato diferente. Muito mais tarde é que foram descobrir a existência dos elétrons. Então, nessa época, a crença de do conhecimento deles era que os átomos eram a menor parte da matéria possível.
E aí os espíritos já estão revelando aqui para nós que não, existe algo muito mais complexo e que esses átomos se dividem em vários outros elementos que também são variação de uma matéria primitiva, que a gente ainda não chegou a descobrir. A gente já chegou nos prótons, nos nêutrons, agora já está chegando nos quarks, mas ainda não chegou nessa matéria essencial primitiva que forma tudo. Então, aqui eu acho incrível essas questões assim, porque já mostra o quanto os espíritos tinham de esclarecimento, mas não podiam trazer para a gente claramente, porque o conhecimento da época não estava tão avançado. O mais assustador, Lucas, é que até hoje eles não podem falar tudo, né? Da nossa limitação, da nossa capacidade de limitação. E é interessante, né? Porque o que seria uma matéria primitiva? Claro que lá no livro, lá diante do livro Gênesis, até que vai abordar mais profundamente sobre isso, falando muito, muito intensamente sobre fluido cósmico universal, sendo a energia de origem de tudo. Mas nesse momento a gente está um pouco distante disso, um pouco longe dessa vertente. E só nos cabe pensar que o que nós conhecemos por elementos não são elementos, né? E chegaremos. Teve numa das vezes agora que acho que a gente falou sobre isso, né? Sobre o bóson de Higgs. E aí falar que seria a menor partícula de todas que se tem agora, né? Acho que ela é teórica ainda, né? E aí a espiritualidade diz, e ainda é grosseira perto do que encontrarão, né? Cara, é incrível isso, porque tu tava falando, eu tava pensando naqueles aceleradores de partículas gigantescos que o pessoal faz, né? O CERN, né, Lucas? Me corrige, tu que entende mais dessa parte científica, mas acho que é o CERN, que é o maior do mundo, né? Não sei, fica na Europa, né? E para tentar provar a existência dessas partículas. E aí o Jordan traz essa reflexão para a gente. Ainda assim, sendo muito diminuta, ela ainda não é a partícula elemental, né? Que é o que ele fala aqui nessa questão, né? O elemento primitivo, né? E vai saber, eu acredito que ele não seja nem mais matéria, né? Seja uma energia, mas aí voltando àquilo que o Jordan estava falando ali, né? Atrás. Para mim é muito difícil ainda entender isso. Pô, para todo mundo eu acho que porque a gente sempre vai tender a trazer para nossa realidade tridimensional uma explicação que está muito além do nosso entendimento. Então é difícil mesmo entender isso aqui, né? A gente sabe que tem essa matéria que envolve tudo, que constitui tudo, né? Isso para mim por enquanto basta, sabe? E vamos seguindo e aprendendo. O que está no alto é como que está embaixo, né? Então a gente observa o universo e cada período que passa tem novas descobertas acerca do universo. Da mesma forma que observamos o universo interior, que são os átomos, e cada período que passa tem mais descobertas sobre os átomos. Se a gente entrar na física quântica, eles entenderam que os elétrons, eles simplesmente eles mudam, eles aparecem, cara, de lugar. Eu vi uma vez um documentário no Discovery que eu achei muito louco, assim, a animação do cara tá aqui, aí pra ele vir pra cá, só que eles aparecem, não faz assim, ele não vem, ele tá aqui, ele não vem pra cá, ele desaparece e depois aparece aqui embaixo, sabe, na órbita. Ele salta, né? Salta de orbital, alguma coisa assim. Pra onde vai, né? Eles ainda não conseguem entender pra onde vai, enfim, então tem muita coisa que a gente não consegue compreender no âmbito micro e nem no âmbito macro, e estar encarnado neste momento aqui, participar desse, mesmo que de forma obviamente passiva, né, mas conseguir ver isso, esse salto da humanidade é bem bacana, né? E já falaram em muitas obras que a gente está bem próximo do clique aí, dos caras entenderem algo que vai além da matéria, né, e nos conecta com mundos que a gente não enxerga. Mas bora lá. Questão 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união em certas circunstâncias. Isso aqui, ele está falando das reações químicas, porque
como que a gente vai pegar dois componentes que têm propriedades muito diferentes entre si e a gente forma um produto completamente diferente dos dois primeiros. Essas pequenas modificações nas ligações entre os átomos formam moléculas e produtos químicos de diferentes maneiras, só que naquela época não era compreendido assim. A química estava sendo descoberta e, mais uma vez, os espíritos mostram um conhecimento profundo dessa parte. E o que Kardec estava buscando compreender aqui é que se existe um elemento primitivo, como pode existir uma diversidade tão grande de tudo isso? E aí ele estava investigando essa parte da diferenciação da matéria para tantas coisas diferentes. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a recebê-las. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Cara, eu fico imaginando assim a quantidade de modelações que a matéria primitiva pode sofrer a depender da dimensão que ela tem que se manifestar, né? Escapa da minha compreensão, desculpa, mas escapa. Se tu trazer para a parte física, eu até vou tentar entender, mas quando foge a isso, a minha mente já fica assim, nossa, eu sei que existe uma coisa muito sutil, mas né, não consigo ainda explicar direito o que é essa. É bem interessante essa questão aqui também. E o mais interessante é que nós, né, todos somos isso também. Voltando lá para a questão dos corpos espirituais que a gente possui esse corpo, a gente possui essa matéria primitiva. Eu vou colocar, posso colocar a imagem? Eu achei uma imagem bacana aqui dos 7 corpos, só que a gente está falando, o pessoal, alguém pode estar assistindo, não tem a mínima ideia, se alguém quiser comentar. Aqui a gente consegue ver os 7 corpos sutis, né? Então, partindo de baixo para cima, a gente tem um corpo físico, que é a matéria aqui que a gente conhece, a gente tem o corpo etérico, com o duplo etérico, a gente tem o corpo astral, o mental inferior, o causal, o búdico e o átmico, né? E tudo isso é derivado da mesma matéria primitiva. E nós somos compostos desses corpos, nós possuímos esses corpos, todos nós possuímos esses corpos. Agora, nossa consciência está habitando no plano físico, mas todos eles fazem parte do nosso ser, da nossa consciência. E todos eles são estados de matéria, que é justamente isso aqui que ele está falando, o Kardec está falando. É interessante, porque eu achei legal trazer isso aqui, porque na época que eles estavam falando isso, esse conhecimento ele não estava pro Kardec, né, mas ele já era ventilado em outras tradições. Mas aqui no livro ele não colocou ainda. Eu não lembro se tem nesse livro aqui mais para frente. Tem isso? Acho que não, né? Acho que não sei se tem. Mas pelo menos ilustra um pouco do que ele quer falar. Eu acho que é interessante. É uma das coisas incríveis que a gente precisa observar sempre é exatamente esse argumento que Kardec traz, né, depois da resposta dos espíritos, dizendo que as glândulas que nós temos que identificam os elementos, né? Então, para alguns, por exemplo, o limão causa muita estranheza pela sua acidez. Outras pessoas conseguem consumir o limão como se fosse algo extremamente natural, né? Sem fazer careta, sem nada. Tem pessoas que olham, observam alguém tomando café e pensam, nossa, como que pode gostar de algo tão forte, tão ruim? Aí tem algumas pessoas que implicam com o chimarrão, por exemplo, né? Aquele chá gaúcho lá? Mas que é muito bom também.
Mas, bem, não era nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Se a gente começar a olhar em coisas não tão distantes, por exemplo, a grande maioria das pessoas gostam de comer doce. O mesmo doce, em 5 pessoas diferentes, terão percepções diferentes. Para uns será mais doce, para outro faltará açúcar, e assim vai indo nas coisas. Quando Kardec também coloca o exemplo das cores, não tem como a gente não pensar naqueles que são daltônicos, que não conseguem enxergar as cores. Então a gente vê uma cor e eles não estão enxergando aquela cor. E aí, qual é o elemento? Qual é o processo desse aí? No mundo do ciclismo tem uma marca de bicicleta que se chama Bianchi. E ela é muito conhecida e famosa pelas cores diferentes que ela usa. Alguns acham que é azul, alguns acham que é verde, e assim vai. Ou seja, cada um tem uma visão diferente sobre a mesma cor que está ali exposta diante dos olhos. E isso é algo que a gente precisa refletir. Principalmente, e agora eu vou jogar a brasa para outro assado, que é: nem tudo aquilo que a gente vê é a verdade. É apenas a minha verdade. É como eu vejo, como eu percebo e como eu sinto as coisas. Devido a experiências, devido à existência, devido a inúmeros fatores que me levaram naquele amadurecimento para mim ver aquilo. Ou falta de amadurecimento para ver aquilo. Quando a gente olha com outro olhar, com outras experiências, com outra vida, com outro conhecimento sobre aquilo, poderá ter respostas diferentes sobre a mesma situação. Né? E não é algo não palpável. A gente está falando daquilo que é palpável mesmo. Aquilo que pega isso aqui. Né? Claro que todo mundo vai ver que é uma garrafinha transparente. Né? Mas, dependendo de algumas pessoas, as cores do rótulo vão ser completamente diferentes. Eu acho que isso ensina para nós a necessidade da humildade. Porque a gente tendo o nosso próprio jeito tão limitado de enxergar as coisas, se torna injusto a gente exigir que outro pense, veja e perceba as coisas como nós. Então, a gente tendo essa percepção limitada de tudo sobre o nosso ponto de vista, a gente tem a posição de expor o nosso ponto de vista, mas nunca obrigar e exigir que alguém pense como nós. Aqui, Kardec fala da questão material, mas a gente pode expandir para muitas outras coisas. A gente querer manter esse nosso ponto de vista com humildade. Olha, eu tenho essa percepção, e ouvir a percepção do outro é descobrir coisas que a gente não observa. É aprender no outro algo que eu não consigo ter. Cara, isso me lembra, esse comentário do Lucas me lembra o grupo de estudos, né? De certa forma, cada um ali, vamos dizer assim, é um átomo, né? Compondo um corpo maior que é o grupo. E cada um vai ter uma visão diferente sobre um determinado assunto. E o bacana de ter visões diferentes é justamente isso que o Lucas falou, é que daí eu tenho uma certa limitação, o Lucas tem uma certa limitação, o Tiago, o Jordelei, as outras pessoas, e a gente vai se complementando, né? Nessa dança, nesse momento em que todo mundo está reunido ali com aquele propósito de aprender, né? E assim a gente vai expandindo a nossa capacidade de entender um pouco mais a verdade universal, né? Mas humildade é fundamental para a gente crescer bem. Eu fiz um curso que o Posati deu uma definição para Deus, né, para a religião, mas que serve para tudo, que é um pouco disso aqui que a gente está falando. A verdade, ela é imutável, né? Deus é uma verdade lá fora. O sol está lá fora, é imutável. O sol está lá. Mas cada um de nós é uma janela. E cada janela, ela reflete o sol dentro de casa de uma forma. Então o Luquinhas está ali com a janela dele semi-aberta, está pegando metade da claridade. Eu tenho aqui um vitral aqui que passa pela luz aqui e faz uns desenhos aqui em casa. O Fábio está com uma cortina na frente, o Jordelei está com a janela fechada. Cada um tem uma janela e cada um vai entender
essa verdade de uma forma, mas a verdade é uma só lá fora, não muda, é imutável. E cada percepção é como se fosse uma janela, é por aí que a luz entra e a gente interpreta da maneira que a gente tem, da nossa janela. Eu acho que essa pluralidade de percepções é o que acaba, a união delas, né, de forma coletiva, acaba dando significado ao todo. E aí a gente vê quanto que a gente é limitado, né? Pegando um pouco da questão da humildade, que é por isso que é importante sempre manter a humildade, porque eu sou só uma janela. E eu tô vendo a verdade de acordo com a minha janela. Mas quando todos se unirem e compreenderem que a janela de todo mundo reflete a única verdade, eu acho que aí a gente vai dar um passo bacana, cara. Filosofei agora demais, eu acho, mas é isso aí. Eu tava com isso aí na cabeça tem um tempo já, desculpa, galera. Deu uma viajada na maionese aqui. Não, filosofou não. Filosofou, trouxe novas perspectivas. E gostaria de encerrar por aqui dizendo que temos reflexões demais para esta sexta-feira. Nós gravamos na sexta-feira para pensar durante o dia, durante a semana. E contamos com a presença de vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Nos ajude a divulgar cada vez mais esta obra, né, esse projeto que nós temos. E minha sincera gratidão, Lucas, Fábio, Thiago, por estarem aqui, seu tempo, para auxiliar nesse projeto que é a origem inicial de todo o Portal Paz. Nós 4 aqui estamos fazendo o trabalho de origem do Portal Paz. Isso, para mim, está sendo extremamente gratificante. Um lindo fim de semana. Que Deus, que Jesus e que toda a espiritualidade ilumine a todos vocês. Fiquem com Deus.